Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glorificamos o nome do Senhor por tudo aquilo que o Senhor faz. Fecha-se. Faz nas nossas vidas. Amados, neste bimestre estamos levando um assunto a toda a IEP, a Igreja do Evangelho Pleno, que diz respeito a uma das doutrinas mais importantes no processo de salvação, santificação e glorificação do homem perante a pessoa bendita e gloriosa de Deus. Essa palavra é a palavra que chama-se arrependimento. E eu estou profundamente convencido que o arrependimento é um produto que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na alma da pessoa para que a pessoa busque a Deus e ali ele possa obter o perdão por tudo aquilo que ele fez, que cortou a relação do homem com Deus. Nesta noite eu pretendo ministrar a igreja e coloquei inclusive um tema para essa meditação, para essa mensagem: requisitos que levam ao arrependimento. O texto que nós escolhemos para embasar a mensagem desta noite, ele se encontra no livro de Atos, capítulo de número 3, verso de número 19. Faz parte daquele maravilhoso sermão que Pedro pregou nos dias do primeiro avivamento da igreja, os dias de Pentecostes, quando ele disse ao povo de Israel e a todos aqueles que o ouviam: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Na Guatemala, a tribo de índios Quequixi tem uma palavra para arrependimento, cujo sentido é: dói meu coração. Quando alguém daquela tribo diz assim: dói meu coração, está doendo meu coração, a tribo reconhece que aquela pessoa, ela manifestava e manifesta arrependimento, um verdadeiro arrependimento. Na tribo Bauli, na África, essa tribo diz: dói tanto que quero deixar disso. Dói tanto que quero deixar disso. Também na África há uma outra tribo que diz que arrependimento é tornar-se distorcido. Eu quero pedir ao Ricardo pela essa extensão que está aqui, que eu acho que vai servir aqui para o que eu quero mostrar à igreja. Essa tribo diz: tornou-se distorcido. E eu quero dizer, é isto que Deus deseja fazer com cada um de nós. Ele quer distorcer todas as coisas torcidas e endireitar tudo que está torto. Aqui você tem um fio, uma extensão totalmente torcida. E
ficar distorcida. Pega aqui, Ricardo. Nós endireitamos aquilo que estava cheio dessa situação aqui. Estava torcida e agora torna-se distorcida. Endireitou, deu margem, porque enquanto ela está assim, não alcança aonde tem a alcançar, mas quando distorce, é alcançado aquilo que nós pretendemos. Os índios Shaw, do sul do México, descrevem arrependimento como o coração volta atrás. O coração vinha fazendo algo e de repente ele reconhece que não deve prosseguir naquilo e volta atrás. A Bíblia, meus amados irmãos, diz, através do livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 40 e 41. Se puder colocar aí, coloque. Lamentações 3, 40 e 41. Lamentações 3, 40. Examinemos e ponhamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Qual é o caminho que você tem seguido? Por onde é que você tem ido? Está andando realmente no caminho que leva à salvação? Ou está andando por veredas, atalhos? A palavra está dizendo, levantemos o coração. Versículo 40. Examinemos e ponhamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos a Deus, ao Senhor. O versículo 41. Levantemos o coração e as nossas mãos para Deus, que está nos céus, e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu nos perdoaste, porque Deus sempre está à disposição de todo aquele que o busca para confessar o seu pecado e receber dele o perdão. O tema, meus amados irmãos, que vem sendo abordado em todo o ministério, como eu já disse, na Igreja do Evangelho Pleno, neste trimestre, é arrependimento. Nunca houve alguém que tenha recebido a salvação sem o arrependimento. A chave para você receber a sua salvação, ela é a chave, eu posso dizer até a chave mestra, é o arrependimento. E o arrependimento não é algo produzido pelo homem, pela alma do homem. O arrependimento é algo que é produzido pelo próprio Espírito Santo de Deus, que o convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse convencimento é tão tremendo de uma forma que a pessoa não suporta e tem que se achegar ao lugar certo, que é a presença de Deus, para ali receber o seu perdão naquilo que inicia-se com o arrependimento. O arrependimento, meus amados irmãos, é um requisito no caminho da salvação. E esse requisito, eu posso lhes apresentar em 3 itens deste requisito. O primeiro é a fé. É ir a Jesus do jeito que você está. Eu estou arrebentado. Eu estou sujo. Eu estou desgraçado. Eu estou tão cheio de tantos e tantos problemas e pecados
maldições que eu não tenho coragem de me achegar até a Deus. E é nesta hora, meus amados irmãos, que a palavra do Senhor, ela vem, e ao chegar aos nossos corações, ela promove resultados extraordinários. É por isso que o apóstolo Paulo, ele dirigindo-se aos Romanos, na sua carta aos Romanos, ele diz no capítulo de número 10, verso 17: portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito daquele que é o único que pode endireitar aquilo que está torto, distorcer aquilo que está torcido, que é a alma do indivíduo quando ele está dominado pelo pecado. O outro requisito é o arrependimento. Primeiro a fé, depois o arrependimento. É Deus que realiza o querer e o realizar na vida de todos nós. É Ele que promove, que faz, que motiva, através do seu Espírito Santo, a você se arrepender e o procurá-lo, para que você possa, então, ali, fazer o terceiro ponto deste requisito do arrependimento, que é a confissão. Na presença de Deus, a pessoa se vê como realmente ela é. Joel, coloca por gentileza aí Isaías capítulo 6, verso de número 5. Isaías capítulo 6, verso de número 5. Antes de eu ler isso aqui, eu quero dizer a todos vocês, isso foi uma expressão de um homem de Deus, do profeta Isaías, profeta que tinha um acesso muito grande ao rei, era o profeta de Israel, era o profeta que era ouvido em Israel, mas era um profeta que estava no meio de um povo impuro, e ele também era impuro, embora vivendo as coisas de Deus, promovendo o reino de Deus dentro da nação de Israel. E Deus, que é misericordioso, um dia resolveu abrir as cortinas do céu e mostrar-se a Isaías quem era e quem é este Deus. É por isso que no capítulo, logo quando começa o capítulo de número 6, ele disse: do tempo em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aí ele descreve todo aquilo da sua visão. Ele descreve aqueles anjos serafins entoando o hino de louvores, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus dos exércitos, é o Senhor dos exércitos. Ele teve então a oportunidade de ver aquele Deus que é Santo, Santo, Santo. E agora ele se olha para dentro e ele diz assim: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós nos achegamos, meus amados irmãos, à presença de Deus, nós nos olhamos e vamos ver que realmente Deus é tão sublime, é tão puro, é tão santo, é tão majestoso, que a nossa condição de vida, ela se torna miserável, desgraçada. Porque se nós compararmos o eterno, o soberano,
o Deus dos exércitos, com a nossa pessoa, na realidade, nós vamos ver quanto estamos distante da santidade deste Deus. E ali, meus amados irmãos, conduzido pelo Espírito Santo, nós temos a oportunidade de clamar pelo arrependimento ao Senhor e dizer: eu me arrependo, eu estou distorcido, eu estou emaranhado, eu estou totalmente perdido, dói aqui algo no meu coração. Isso foi uma dor muito grande que Isaías, sem sombra de dúvida, teve. Ele disse: eu gritei. O que ele gritou? O que ele gritou? Ai de mim! Certamente, amados irmãos, você também tem essa oportunidade de estar dizendo: ai de mim. Mas uma coisa eu quero dizer para os amados irmãos e para aqueles amigos que estão aqui nesta noite: nunca confunda o arrependimento com remorso. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, nunca confunda arrependimento com remorso. O remorso é o medo das consequências que virão. É o receio do que há de vir depois de descoberta a tramóia, o delito, o ato devasso. É o medo do desgaste à sua reputação. É aquele medo que dá. Isso não é arrependimento, é remorso. É o caso, por exemplo, de um marido que trai a esposa e ele, de repente, ele começa a notar que no momento em que ela descobrir, vai haver provavelmente um pedido de divórcio. Ele fica com medo. Ele chega até a confessar e sair para pessoas. Mas isso não é arrependimento, é remorso. Por quê? É o medo que ele tem de ser descoberto. Aquele ato que ele está fazendo que quebra a aliança que ele tinha e tem com a sua esposa. Mas já o arrependimento é quando se chega a Deus conduzido pelo Espírito Santo da forma em que se está. Eu já disse, arrebentado, distorcido, ou melhor, torcido, cheio de muitos problemas, angustiado. Eu chego do jeito que eu estou, diante do Senhor. O Espírito Santo é o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí você sente uma vontade de voltar, de deixar o que vem fazendo. Muitas vezes esse momento vem com dor, muita dor, como aconteceu com o profeta Isaías. Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo que é impuro também. E os meus olhos viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Muitas vezes vem com gemidos, com choro. Muitas vezes também vem com a expressão do tipo: eu quero, Senhor, mas não tenho força. Eu escutei há uns dias atrás uma mensagem de um pastor em que ele disse, coincidindo com essa época dos acampamentos nas igrejas evangélicas, e ele disse que no acampamento passado ele foi procurado lá naquele local, no acampamento, por um senhor que disse para o pastor: pastor, estou aqui, mas não estou aqui com a minha vontade.
Se eu disser para o senhor que estou aqui porque eu quis vir, eu estou mentindo. E ele foi e perguntou: o que é que está havendo? Isso é porque eu tenho um relacionamento, eu estou com um relacionamento com uma mulher que não é a minha mulher. Eu fiz tudo para que a minha mulher e os meus filhos viessem para esse acampamento, para que eu ficasse com a mulher nesse período. Eu não estou mentindo, eu estou falando para o senhor na verdade aquilo que aconteceu. Se eu disser que eu estou aqui satisfeito, eu estou mentindo. Se eu disser que eu não vou me encontrar com aquela mulher, porque para mim eu acho que está errado, eu também estou mentindo, porque eu quero estar com ela também. Segunda-feira eu estou deixando o acampamento e vou me encontrar por ela, porque é um desejo que eu tenho de me encontrar com ela. Pastor, eu confesso ao senhor, eu quero, mas não tenho força. Naquele instante o pastor foi e olhou para ele e disse: filho, você está entrando aqui hoje, na sexta-feira à noite, tem as ministrações de sábado e tem as ministrações do domingo. Escute o que o Senhor tem para falar com você. E a mensagem que naquela noite, na primeira noite, foi pregada, foi: se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados. A segunda-feira, quando ele pensava que ia embora, aquela palavra chegou, estava visível no coração daquele homem: se confessares os teus pecados, Ele é fiel para perdoar os teus pecados, e o sangue de Jesus Cristo tem poder. E passou então, meus amados irmãos, a segunda, a terça, ele só foi retornar na quarta-feira e não queria voltar. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é remédio, ela é bálsamo, ela é libertação. E aquele homem, depois disso, durante todo o decorrer do ano, não mais voltou para aquela mulher, passou a ser fiel à sua esposa. Isso é arrependimento. Amados, o Senhor, Ele, quando nós chegamos a Ele, conduzido pelo Espírito Santo, que Ele promove em nós o arrependimento, e nós pedimos perdão ao Senhor, há uma contrapartida da parte de Deus. O Senhor oblitera o passado, apaga o passado, destrói o passado, perdoa os pecados e lança os pecados com as maldades e maldições no fundo do mar. Coloca Joel aí, por gentileza, Miqueias 7, 18 e 19. Miqueias 7, 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e te esquece da transgressão dos remanescentes da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor leal. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e lançará todos os nossos pecados aonde? Aonde? Aonde é? Diga bem alto. Nas profundezas do mar. O Senhor não se lembra mais.
a gente se torna mais alvo do que a neve, quando isso acontece na nossa vida. Meus amados, esse era o quadro moral e espiritual que o profeta Daniel, no capítulo 9, que foi lido pela pastora Célia no início do culto, viu e sentiu de Israel, quando a nação estava no cativeiro da Babilônia, por consequência dos seus pecados, das suas transgressões e das suas iniquidades. Há requisitos nessa oração que expressam um arrependimento verdadeiro e fruto que o arrependimento gera. Vamos abrir agora, Joel, coloca lá em Daniel, capítulo de número 9, e nós vamos ver o primeiro dos requisitos. Daniel se achega a Deus em fé. Versículo de número 3. Eu vou fazer alguma coisa que vai ficar salteando, viu? Ok? Daniel, ele vendo o quadro desgraçado da nação. E a nação era composta por quem? Por homens e por mulheres, por crianças e por crianças. Estava cativeira lá na Babilônia, por causa dos seus pecados. Foi levada toda a nação cativa. E Daniel, então, ele, lendo a palavra de Deus do profeta Jeremias, ele chega à conclusão de que o cativeiro demoraria, conforme predito por Jeremias, 70 anos. E aquele período já tinha ocorrido. Então ele se chega ao Senhor. Ele diz: por isso voltei-me para o Senhor Deus, a fim de buscá-lo com o quê? Diga comigo: orações e súplicas, com jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Ele se achegou ao Todo-Poderoso desta forma. Você observa que a expressão, volta aí, a expressão embaixo, com jejum e pano de saco e coberto de cinzas. Ele se achegava ali, conduzido pelo próprio Deus, a presença de Deus, em profundo arrependimento por tudo aquilo que tinha acontecido no passado, que fez com que a nação fosse levada para o cativeiro da Babilônia. Porque pecado, meus amados irmãos, é algo realmente sério, é algo que Deus não compactua com o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas tremendamente o pecado, porque o pecado fere o coração de Deus. Então você observa aqui, coloca o versículo de número 17 do mesmo capítulo. Aí ele, dessa oração, ele diz assim: ouve, nosso Deus, as orações e a súplica do teu povo, do teu servo, por amor de ti, Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário devastado. Era uma oração de contrição, era uma oração sincera, era uma oração de quebrantamento. Ele se colocava inteiramente diante de Deus em função do que estava acontecendo com a nação toda. E ele não se colocava fora, não, ele estava dentro do contexto do que se passava com a nação. Meus amados, deixa eu dizer uma coisa para você: quando alguém está em pecado na sua própria casa, toda a família é contagiada. Não aceite o pecado dentro da sua vida, nem dentro da sua família, porque o pecado, ele é canceroso, ele destrói. Você observa que isso é tão importante que quando o povo de Deus saía daquela conquista da cidade de Jericó, Deus tinha dito: não levem nada daqui, a não ser as coisas que eu vou dizer que tem que se levar daqui nessa cidade. Mas ali Acã, a família de Acã, achou que
poderia se arrumar, e se encontrou lá a capa babilônica, contou algumas coisas interessantes, algumas coisas de valor. Quando eu chegar lá na minha terra, quando eu chegar na terra que emana leite e mel, eu estarei arrumado para todo sempre. Eu partirei na frente dos outros. E levou aquilo consigo. E o que aconteceu com a nação? Foi enfrentar uma cidade diminuta no caminho da terra prometida, que chamava-se Ai. E ali o exército de Israel sofreu uma tremenda derrota. E Deus então, através daquilo que Josué diz assim: Senhor, como é que o Senhor faz com que nós percamos essa batalha para uma cidade tão diminuta, quando o Senhor destruiu a cidade de Jericó, derrubou as muralhas? E Deus disse que lá dentro da nação estava quem? O pecado de uma só pessoa. E o Senhor mandou que se eliminasse o pecado. Vai novamente o exército e recebe a vitória. No Novo Testamento nós encontramos também, irmãos Gilmar, uma passagem que diz isso também, que o pecado deveria ser abolido de dentro da igreja. Foi naquela passagem que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número, se eu não estou enganado, capítulo número 5. Quando aquele casal, Ananias e Safira, resolveram enganar. Está aqui? Está aqui, olha. Um homem chamado Ananias, com Safira, a sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a quem? A Deus. Ouvindo isto, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Vai em frente. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois entrou a esposa, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-no e a sepultaram ao lado do marido. Meus amados, a palavra de Daniel, ele diz assim: dirigi-me o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. E no versículo 17, a continuidade da oração: agora, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário desolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Não esconda pecado. Não deixe que o pecado contamine a sua casa, porque vai trazer desgraça da sua vida, como trouxe desgraça na vida do povo de Israel, levando aquele povo para a Babilônia. Também Daniel reconhece o estado deplorável em que se encontrava a nação,
e se arrepende. Veja o versículo 7 e 8. Daniel, capítulo 9, versos 7 e 8. Senhor, Tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão longe, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa do quê? Da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e os nossos reis, os nossos líderes e os nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. Vai para o versículo de número 11, verso de número... que nós vamos ver a parte B. A parte B. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, são derramados sobre nós, porque pecamos contra Ti. Versículo de número 14. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, não lhe temos dado atenção. Vocês estão observando como é sério o pecado? Daniel, ele se colocava naquele instante diante de Deus e se arrependia, pedindo arrependimento. Senhor, nós estamos arrependidos por tudo aquilo que nós fizemos, que contrariou a Tua palavra. Nós, ó Pai querido, pecamos, transgredimos. Nós somos um povo que temos uma iniquidade que necessita da Tua misericórdia para que possamos alcançar o perdão. Meu amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós precisamos urgentemente também nos arrepender. Pedir ao Espírito Santo de Deus, Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que Ele nos conduza à presença gloriosa do Santo, Santo, Santo de Israel. E ali nós coloquemos diante do Senhor a nossa expressão de arrependimento diante do Senhor e digamos ao Senhor: Senhor, nós pecamos contra Ti. Sim, Senhor Deus, eu estou em pecado, a minha vida, Senhor Deus, não está legal, a minha vida está arrebentada, a minha vida está desgraçada, eu não tenho felicidade, eu não sinto alegria na minha vida, porque quem está em pecado não sente alegria na vida. Nós observamos que quando Davi pecou, ele passou a se olhar. Não sei se Davi tinha espelho naquela época, mas ele se olhava e dizia assim: eu estou certo com um semblante totalmente diferente, eu estou envelhecendo. Ele olhava para o corpo dele: os meus ossos estão se destruindo, não está acontecendo algo de normalidade no meu corpo. Amados, da mesma forma é quando nós estamos em pecado. Quando você está em pecado, que você chega diante do espelho, você vai ver que já começam a aparecer rugas. As rugas são naturais quando a gente vai envelhecendo, né? Mas tem gente nova, eu pelo menos conheço pessoas novas que quando eles olham, a gente olha para eles, estão acabados. E tem deles que dizem assim, olha para mim assim: pastor, o senhor não envelhece, né? Eu digo: Jesus, não deixa. Não deixa. Agora eu sei, pastor, eu me olho para o espelho, eu vejo quanto eu envelheci. Muitas vezes ele tem uma pessoa com 40 anos, 42 anos de idade. E quando eu tenho a oportunidade de perguntar: você quer que eu lhe diga por que é que você está desse jeito? Ele diga: por causa do pecado. O pecado está consumindo a sua vida, está fazendo você se achar da forma como você está se vendo. Mas eu quero dizer uma coisa também para você: há uma solução.
Qual é a solução, pastor? Arrependimento. Se arrependa. Vá à presença do Senhor e confesse os seus pecados. Nestes versículos, meus amados irmãos, tem umas palavras-chave que eu registrei quando estava estudando para trazer essa meditação à igreja. Você observa que no versículo você vai encontrar o profeta na sua oração dizendo: há confusão nos nossos rostos, há maldição, Senhor, em nossas vidas. Nós nos arrependemos, Senhor, porque o pecado, ele traz tudo isso, amados irmãos, ele traz confusão, ele atrai maldições. Eu posso nessa noite estar falando para alguém aqui que está se identificando com isso que nós estamos pregando dentro da palavra de Deus. Seja uma pessoa que esteja confusa, seja uma pessoa que está debaixo de maldição. E quando se está debaixo de maldição, meus amados irmãos, nada prospera. Tem uma palavra em Provérbios que diz que aquele que encobre as suas transgressões, aquele que encobre os seus pecados, jamais prosperará. Talvez você esteja emperrado, fazendo tudo quanto é possível, esforço, colocando toda a sua energia, e vê que não há resultados. Passa o ano, é como diz uma parenta minha, que ela diz: pastor Bosco, eu passo ano e anos, e quando chega no tempo de Natal, é o mesmo sapatinho. Eu digo: deixa eu te dizer algo que você vai entender alguma coisa. Por que o mesmo sapatinho? Por que você não prospera? Porque tudo que você vai fazer não dá certo. Vai fazer um concurso, não passa. Vai fazer um negócio, é prejuízo. Vai pensar numa coisa, aí vem uma confusão de ideias e termina não fazendo nada. Programa tudo está fazendo durante o dia, quando chega no final da tarde, viu que foram horas perdidas. Por quê? Porque vem a confusão e a maldição por causa do pecado. Agora, meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz assim: aquele que confessa e deixa, alcançará do Senhor misericórdia. O versículo é esse assim que diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que a confessa e deixa encontrará misericórdia. Um outro requisito interessante que nós encontramos da oração de Daniel é a confissão. Coloca aí, Joel, verso de número 4, 5 e 6. 9, 4, 5 e 6. Preste atenção. Eu queria que a igreja lesse esse versículo juntamente comigo. Vamos lá. Orei ao Senhor, o meu Deus, e o quê? E confessei. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Vai para o versículo seguinte:
Nós temos cometido pecado e somos o quê? Culpados. Fomos ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas ordenanças. Versículo de número 6. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Vai o versículo de número 11, na parte A. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, o quê? As maldições e as pragas escritas da lei de Moisés, servo de Deus, são derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Verso de número 13. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor de Deus. Aí é de lascar, não é? Hein? Tudo isso aconteceu, mas nós não temos buscado o favor de Deus. Mas estava ali um homem representando uma nação, intercedendo por uma nação, se arrependendo em nome da nação, confessando em nome da nação, que fez a total diferença. A palavra diz: conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades e dando atenção à tua verdade. Versículo de número 20. Enquanto eu estava falando, agora preste atenção, olha a resposta que ele vai ter. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado, ele estava confessando o quê? Pecado de quem? O dele e de quem? Confessando o meu pecado, o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus em favor do seu santo monte. Continua aí. 21. Sim, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o anjo mensageiro, o homem que eu tinha visto da visão anterior, que ele tinha tido uma visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava na hora da oferta da tarde. E aí vem então a sequência, meus amados irmãos, da resposta que Deus dá. Porque quando nós nos achegamos diante do Senhor com aquele coração cheio de arrependimento, daquele arrependimento que o próprio Espírito Santo, ele produz em nós, ao nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor nos ouve, o Senhor nos escuta, o Senhor nos responde, porque nosso Deus é o Deus que ouve as orações e responde a estas orações quando elas são feitas com o coração contrito, o coração cheio de sinceridade. O versículo de número 17, volte aí. Preste atenção o que é que Daniel diz assim. Daniel suplica dizendo: ouve, nosso Deus, as orações e a súplica do teu servo. Por amor de ti, Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário devastado. E o versículo de número 19. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age por amor de ti mesmo. Meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo leva o teu nome. Meus amados, o Senhor, Ele ouve, Ele inclina os ouvidos, Ele nos atende. Eu gosto mais dessa versão que está no versículo de número 17, que diz assim, Daniel falando, dizendo: agora, ó Deus, agora, não é amanhã não, é agora, Senhor. Agora, ó Deus nosso,
ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário desolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Deus é esse Deus que nos ouve agora. Se você nesta noite quiser, Ele está te ouvindo agora, porque Deus é o Deus presente. Ele está aqui no nosso meio nesse instante, ouvindo tudo aquilo que se passa aqui dentro. Ele está escutando o que se passa no teu coração. O Espírito Santo do Senhor está te convencendo nesta noite do pecado, da justiça e do juízo, e está te levando ao arrependimento. A palavra do Senhor diz: portanto, arrependei-vos e voltes para Deus, a fim de que Ele perdoe os seus pecados. Eu concluo, meus amados irmãos, essa mensagem dizendo para a igreja do Senhor: Deus ouviu e atendeu o clamor de arrependimento de Daniel. Da mesma forma, isso pode acontecer na vida de quem está atolado em pecados, quem está com a vida destruída. Hoje é o dia do chamado de Deus para se arrepender. O Senhor te chama para o arrependimento. Não fique procrastinando com o pecado que está te consumindo, que está destruindo a tua vida, seja qual tipo de pecado for. Não importa como você esteja. Muitas das vezes a gente vê pessoas dizendo assim: pastor, mas eu estou tão sujo, a minha situação é tão desastrosa, que eu não tenho coragem de chegar à presença do Senhor. Mas, amados irmãos, há uma parábola em que Jesus Cristo mostra que um filho de um grande fazendeiro resolveu um dia deixar sua própria fazenda, deixar sua própria casa, e ainda exigiu, dizendo: Senhor, certo, eu já estou aborrecido do que está acontecendo aqui dentro, eu quero que o Senhor me dê a minha herança, que agora eu vou viver a minha própria vida. E foi embora. E ali a palavra diz que ele gastou tudo quanto recebeu com o pecado e no pecado. Chegou ao ponto de estar totalmente no fundo do poço, ou mais precisamente dentro de um estábulo lotado de porcos, se alimentando da própria comida dos porcos. Mas um dia, aquele moço, ele certamente orientado pelo Espírito Santo de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, recebe aquela porção de arrependimento no seu coração e vai agora voltar para casa. E ao retornar para casa, ele não vinha cheirando com o perfume francês, nem o perfume do boticário, ou outro tipo de perfume. Ele vinha ali cheirando a porco. Quando o pai o viu, o que foi a ação do pai? Viu que ele vinha arrependido. A reação do pai foi correr e abraçá-lo, não importando como estava os farrapos da sua veste, não importando o seu cheiro, não importando a sua condição. O pai correu e abraçou aquele jovem e o chamou não de um empregado, mas o meu filho. E ainda recebe com festa, e ainda diz: agora coloque tudo que estava pronto lá no guarda-roupa, porque eu sabia que ele ia voltar. Meu amado, deixa eu lhe dizer, não importa a situação que você está, não importa a circunstância
que você esteja enfrentando. Não importa se você está sujo, não importa se você está fedorento, não importa o pecado que você vem cometendo. A palavra do Senhor é esta: hoje é dia de arrependimento, é o dia certo para se arrepender. O Senhor não te trouxe nesta noite aqui se não fosse para que tu ouvisses o que tu estás ouvindo e tome a decisão nesta noite. Há uma palavra, meus amados irmãos, no livro de 2 Crônicas, capítulo número 7, verso 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Incline a sua cabeça nesse instante. Vamos fazer nesse instante esta oração. Coloque a mão no seu coração e repita as palavras desta oração que eu vou pronunciar. Diga: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amado da minha vida, em nome de Jesus Cristo, eu me achego nesse instante a Ti, com o coração em profundo arrependimento por todos os pecados, por todas as transgressões, por todas as iniquidades que tenho promovido na minha vida e através da minha vida, que tem desgostado o coração do meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, assim como Tu ouviste, Senhor, a oração do profeta Daniel, quando ele orou por si, quando ele orou também pela nação de Israel, eu, ó Pai querido, coloco diante do Senhor essas mesmas palavras que Daniel proferiu diante de Ti, te pedindo, ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, em profundo arrependimento, que o Senhor me perdoe, que o Senhor perdoe os pecados que eu tenho cometido contra Ti, as iniquidades que tenho cometido contra Ti, as transgressões que tenho cometido contra Ti. E também, ó Deus, incluo aqui os pecados da minha família, da minha casa, porque certamente, Senhor, nós temos pecado, mas nesta noite, Senhor Deus, é noite de boas novas, é noite de boas novas, é noite de boas novas. E, ó Deus Todo-Poderoso, através destas boas novas, concede-me, Senhor, o perdão. Concede-nos, Senhor, o Teu perdão, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que ouviram esta mensagem, que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, que nesta noite, inicialmente, que ainda não era filho de Deus, nem filha de Deus, que era apenas uma pessoa que conhecia a Deus por conhecer o nome, mas nesta noite quer se tornar um filho de Deus pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Levante hoje as suas mãos.